Bom dia, bom dia, bom dia. Sextou. Bom dia, Gé. Tudo bem? Sextou, meninas. Estou aqui meio atrasadinha, mas cheguei. Que a nossa sexta seja abençoada. Que o Senhor faça coisas grandes hoje na nossa vida, em nome de Jesus. Que hoje eu acordei animada e espero que esse tema que nós vamos falar hoje, do Moldadas pelo Senhor, fale com você. É um tema que não é fácil de ser ministrado e principalmente para quem vai ouvir, né? Mas como nós estamos falando de mulheres serem tratadas no caráter, moldadas no caráter, é necessário, né? Então vamos lá começar? Eu quero orar com vocês primeiro, tá? Pra gente iniciar, porque é um tema que vai falar com todo mundo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor, Pai. Nós ansiamos, Senhor, pela tua presença. Que o Senhor se faça presente nessa live, na vida de cada mulher, Pai, que estiver logada aqui, Pai. Que o Senhor faça diferença na vida delas, que o Senhor molde o caráter mesmo, para que nós sejamos, Senhor, cada dia mais parecidas contigo, Pai. Em nome de Jesus, é que nós oramos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, meninas, como vocês viram, a gente está ministrando, né, o tema Moldadas por Deus. Então, no primeiro dia, eu falei sobre o cuidado da língua. O segundo dia, a Gé falou sobre os frutos do Espírito. E hoje, o tema que eu vou falar é inveja, o veneno da alma. É forte, né? Eu sei. Mas como eu disse na outra live, a palavra primeiro corta em nós, para depois ser faladas por você, ser cortada em vocês, né? E assim, quando a gente começou, né, fazer as lives e orar pelos temas, Deus foi dando cada um pra gente, né? E aí eu falei, não, eu quero falar sobre isso. Quero falar sobre isso porque, assim, às vezes você pode achar que você não tá tendo inveja e está. Ou a pessoa que tá sendo invejada também nem sabe por que tá sendo invejada. Então, assim, na verdade, a primeira coisa que eu quero te fazer uma pergunta é: você sabe o que é inveja? Ou você já sentiu isso? O que tá dizendo no dicionário sobre a inveja? A inveja no dicionário é um sentimento de ódio, de desgosto, de pesar, que é provocado pelo bem-estar, pela prosperidade ou felicidade de outra pessoa. Desejo muito forte de possuir ou desfrutar de algum bem possuído ou desfrutado por outra pessoa. Avidez, cobiça, e isso é muito forte. São sentimentos que realmente envenenam a nossa alma. A inveja é um espelho quebrado. Como quem olha e só se vê distorcido. Tem a falta de identidade, né? Porque se você sabe quem você é para Jesus, se você sabe quem Jesus é para você, você não tem inveja. Você consegue vibrar com a bênção das outras pessoas, né? E na hora que eu tava orando, eu lembrei de uma coisa que eu ouvi, não sei se foi numa ministração, e falava também sobre o pecado. E nessa hora, Deus falou pra mim, a inveja também é assim. A inveja é como beber um veneno e esperar que o outro morra, né? Porque você fica tão preso àquilo que o outro tá fazendo, que você não olha o que Deus tá fazendo pra você, né? A inveja pode destruir relacionamentos. Ela pode impedir o seu crescimento espiritual. Você não consegue receber aquilo que Deus está falando para você, porque você está tão preocupado com o outro que você não consegue ver o que Deus está fazendo aqui, agora, em você, né? E o versículo-chave que o Senhor falou comigo foi Tiago 3,16, que fala sobre o quê? Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males.
O veneno, a inveja realmente corrói a alma da gente. É ruim para quem sente, né? Porque a pessoa não tem paz um minuto, porque ela tá preocupada com o que o outro tá vivendo, tá preocupada com o que o outro tá conquistando, com o que o outro tá fluindo, e esquece de ser grato pelo que Deus está fazendo no agora em você, né? E isso realmente, né? O Senhor é muito sábio em todas as coisas que Ele fala na palavra para nós. Ele causa confusão e toda espécie de males. Você viu, Gé? É da Leva-te. Gente, vou levantar aqui. Camisetas lindas da Aline da Leva-te Store. Depois vocês entrem lá. A Gé até deixou aí o arroba dela, né? Maravilhosa. E a gente, como eu falei, né? A gente não consegue enxergar as bênçãos que Deus está derramando sobre nós. A gente fica só olhando a grama do vizinho. Nossa, a grama dele tá mais verdinha. Nossa, porque olha como ele cuida daquilo ali. Nossa, mas como ele tem dinheiro para fazer isso. Nossa, mas como ele tá sendo abençoado por causa daquilo. Nossa, como o ministério dele tá fluindo. Poxa, eu sou melhor do que ele, não consigo fluir nisso. E o outro ali que nem é tão capacitado como eu tá conseguindo fluir. Gente, às vezes a grama do vizinho não é grama de verdade. Gente, isso é muito forte. A grama do vizinho às vezes não é de verdade. Às vezes a grama dele é uma grama sintética. É a aparência. E a gente precisa ser grato e olhar para aquilo que Deus está falando para nós, na sua essência. Naquilo que você é. Deus tem tempo para todas as coisas, e Ele vai fazer em você assim como faz o seu irmão. Você precisa aprender a vibrar com a bênção dos outros. Isso é um sentimento que corrói a gente na alma e corrói o outro também. A gente precisa ser grato a tudo que Deus está fazendo. Em Provérbios 14:30 fala: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Você morre aos poucos e não está percebendo. Em Tiago 3,16, né, que fala sobre a confusão e toda espécie de males. Tem gente que fica doente porque não perdoa e porque é invejoso. E isso é uma coisa que Deus não se agrada. Então a gente precisa começar a pensar, né? Como a Jéssica falou ontem, né? Se isso é bom, se isso, né, me traz a presença, se isso é de boa fama, qual é o exemplo que você quer deixar para os teus, para as pessoas que andam com você, para os seus filhos, né, para os seus amigos, para o seu ministério na igreja? Qual é, quando a pessoa te olha, qual é o legado que você está deixando, né? E às vezes sentir inveja também não é bom. E eu acho que Deus é tão tremendo, que de verdade eu não conseguia compreender esse sentimento da inveja. Mas eu vou confessar o meu pecado hoje aqui. Acho que a semana passada, no final de semana passado, a gente estava conversando com os amigos e eles começaram a contar pra gente: olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E era um dia, menina, que eu tava assim, opressa, sentindo, sabe, vários ataques da mente sobre o ministério, sobre as coisas que a gente quer fazer. Só Deus sabe, né, Gé, o que a gente tem passado para fluir nas coisas que o Senhor tem para nós. Que não é fácil. Primeiro, não é fácil você se posicionar, não é fácil pagar o preço, não é fácil renunciar, mas não é todo mundo que quer isso. As pessoas querem ver aquele ditado, né? Quem vê close não vê corre, é bem isso. Porque assim, todo mundo quer ver você fluindo, né? Quer ter o que você tem, mas o preço que você paga, a renúncia que você faz, ninguém quer, né? E os nossos amigos contando isso. Que, nossa, meu Deus, depois de uma turbulência que eles passaram, quantas coisas eles têm conquistado. Na hora, eu falei, meu Deus, glória a Deus, que bênção, porque quem me conhece sabe que eu impulsiono mesmo, eu quero que flua, tudo que eu posso fazer, eu fico feliz com o avanço dos meus amigos, com o avanço das pessoas que convivem com a gente. Só que na hora que eles falaram isso, na mesma hora que eu vibrei, de repente vem um sentimento, gente, de verdade, um sentimento tão ruim.
uma opressão tão forte. E na hora eu pensei assim: Senhor, a gente paga um preço tão alto, tão alto. E por que isso não acontece com a gente? Gente, de verdade, eu me senti tão mal. Eu fiquei tão chateada, porque eu não sou assim. Só que naquele momento, agora eu entendo por quê. Porque naquele momento o Senhor estava me ensinando para poder vir falar sobre isso com vocês aqui. Sabe, naquele momento eu me senti tão mal, um sentimento tão ruim. E eu fiquei tão triste comigo mesmo por estar sentindo aquele tipo de sentimento que eu falei: Senhor, não é isso que eu quero para mim, essa daqui não é a minha essência. Eu orei sobre isso, sabe, pedi perdão pro Senhor. E esses meus amigos sabem, assim, que a gente sabe, ama a vida deles. E eu vou conversar com eles ainda, porque eu quero até que ela assista essa live, porque eu vou falar com ela depois: olha, esse aqui era você. E, sabe, assim, eu falei: Deus, eu não quero sentir isso nunca mais. Porque não é um sentimento que traz nada de bom. Nada de bom, né? E aí eu comecei a orar e pedir pro Senhor exemplos bíblicos, né? De pessoas que foram assim. Porque a gente acha, né, que muita coisa que tá lá na Bíblia fala: não, isso daqui só acontece comigo. Mas esse aqui, gente, esse aqui é um manual pra vida. Qualquer problema que você tiver, seja ele pequeno ou grande, a resposta tá aqui. E aí eu fui procurar, né? E aí o Senhor me deu alguns exemplos. Primeiro, Caim e Abel, que tá em Gênesis 4. A inveja levou ao primeiro assassinato da história. Gente, isso é muito forte. Tudo que acontece hoje começou lá atrás. Porque alguém, né, assim como a Jé falou ontem, não soube dominar os seus sentimentos, né? Porque se você não domina os seus sentimentos, você peca. Seja em qual área for. Não precisa ser um assassinato como é aqui. Pode ser na gula, né? Pode ser em tantas outras coisas. E Caim e Abel é um exemplo disso. O segundo, eu vou deixar para falar desse segundo depois, porque Deus falou algo muito forte comigo. Saul e Davi, 1 Samuel 18. A inveja fez Saul perder o trono e viver atormentado. Isso também para mim foi muito forte. Por quê? Porque Deus capacita a gente em várias áreas. Por isso que nós temos, por isso que a palavra fala que nós somos um corpo. Cada um é um membro que nós estamos ligados, né, na videira que é o Senhor. E se cada um entendesse o seu lugar, se cada um entendesse para que foi chamado, a gente não ficaria com inveja do outro, né? E no fim aqui, Saul virou uma vergonha, porque quando ele estava atormentado, quem é que ele chamava para estar com ele? Quem é que ia tocar um instrumento para ele? Davi. Os fariseus e Jesus. Em Marcos 15:10, eles entregaram Jesus por inveja, por não suportar que Jesus poderia ser o Messias, né? Para eles poderia ser o Messias, que Jesus estava fazendo uma grande obra, que ele pregava, ele ministrava, ele curava os enfermos, ele era ousado, e os fariseus não suportaram isso, né? E o exemplo maior aqui que o Senhor falou para mim foi sobre José e seus irmãos. Em Gênesis 37. A inveja os fez tentar destruir o sonho de Deus para José, né? E esse exemplo é muito poderoso. Por quê? Porque na história de José a gente vê que os irmãos sentiam muita inveja dele por causa do pai, né? Que o pai deu uma túnica para ele diferente, que os irmãos não tinham, né? Só que José estava no campo, era o irmão mais novo, né? A história que vocês já conhecem. E aquela túnica representava algo especial para José. E os irmãos, por causa dos sonhos e tudo que ele falava, eles não suportaram isso. Só que, presta atenção em uma coisa. Ninguém tem inveja de pessoa que não está dando fruto. Ninguém tem inveja de pessoa que não flui em nada, que não é bem sucedida em nada, né? E quando José foi vendido,
que a túnica não estava mais com ele, tudo perdeu o valor. Tudo perdeu o valor. Tudo que eles fizeram não adiantou de nada. Porque aquela túnica que foi feita para José só servia para ele. Não adiantava os irmãos querer algo que não era deles, nem feito para eles. E isso foi uma coisa que o Senhor falou muito forte comigo. Que tem coisas que você vê na vida do teu irmão que não serve para você. Às vezes o que ele está tendo não é para você. E você precisa entender que o Senhor tem uma coisa nova. O Senhor tem uma coisa diferente. O Senhor tem uma coisa que vai ser o melhor para você. Né? Que Ele faz infinitamente mais do que a gente pode pensar ou imaginar. Às vezes a casa que seu irmão tem, que ele custou para construir, que ele pagou um alto preço de renúncia, aquilo talvez não é para você. Deus tem uma outra coisa que você vai ser mais ousado, que você vai ser usado, uma coisa que Ele vai te dar, vamos falar do físico, que Ele vai te dar, que vai ser no momento que você vai fluir. Não importa se a coisa é grande ou pequena, importa o que Deus vai fazer através né? Seja no ministério, quantas vezes, meu Deus, a gente escuta, porque eu queria estar no altar, né? E a pessoa esquece que o altar é lugar de renúncia, é lugar de entregar sua oferta, é lugar de entrega. E nem sempre é fácil. Os pastores, a liderança que estão naquele lugar, só Deus sabe o que eles entregam ali. Só Deus sabe o esforço que eles têm que fazer. Só Deus sabe o preço que eles pagam por causa das vidas que eles estão ministrando. Então, gente, nós precisamos ter isso como aprendizado, mulheres. Para você ser impulsionada, você não precisa passar por cima de ninguém. Você não precisa pisar na tua irmã. Seja uma mulher que impulsiona a outra, que vibra com a outra, que fica feliz quando vê a sua irmã voando. Entendeu? Isso é uma coisa que nós precisamos tratar em nós. Lógico que os homens têm, mas as mulheres também precisam ser tratadas nisso. Você precisa vibrar com a bênção do seu irmão. A túnica dele não serve para você. A túnica que Deus te deu só serve para você, porque ela foi confeccionada diretamente para você. A do seu irmão é dele. É algo exclusivo para ele, que Deus está tratando com ele. Né? Da mesma forma, a gente não tem que desejar a vida, o casamento, o ministério, a unção, os dons, porque cada um, Deus trata cada um na individualidade, né? Ele sabe como faz com cada um e Ele tem um plano que Ele tem para você desde quando você nem estava sendo gerado. Então, o plano que Ele tem para você é perfeito. Ele dá para você aquilo que se encaixa para você. A armadura de Saul não servia para Davi. Davi, quando foi usar ela na guerra, não conseguia fluir. E ele precisou falar, olha, eu vou tirar isso daqui, que isso aqui não serve para mim. Então, Deus tem as formas certas. Quando eu fico pensando, né? Os guerreiros lá olhavam para Davi. Falam, uma pedra e uma funda? Ele não vai conseguir. Só que ele foi ousado, porque ele sabia quem ele era. A identidade dele era firme em Jesus. Ele sabia quem Deus era e que era com ele, porque ele conhecia a palavra. Ele sabia que lá no campo o Senhor sempre estava com ele, né? E sabia as estratégias que Deus tinha preparado para ele. Então não adiantava ele querer vestir uma coisa que não era para ele. Ele não ia conseguir fluir, né? A gente acaba sendo frustrado quando você quer colocar aquilo que o outro está fazendo para você, né? Você acaba se frustrando. Por quê? Porque você não consegue desenvolver naquilo, a coisa não flui, você está dando o seu máximo, se desgastando e o Senhor não abençoa. Porque aquilo não é para você. Às vezes você tem um chamado de evangelista e você quer estar em cima do altar pregando. O Senhor não te chamou para isso. Então flua onde você precisa fluir. Nós não precisamos pregar para crentes. Isso tem que ser uma coisa que tem que ficar gravada na sua cabeça. O Senhor nos dá todo dia um campo missionário para pregar lá fora.
Os campos estão brancos, as pessoas estão aguardando a manifestação dos filhos. A igreja é só 4 paredes. Nós precisamos sair desse lugar e entender que o que o Senhor tem para nós é maior. Você tem um campo missionário na sua casa, que é o seu primeiro ministério. Às vezes a pessoa quer subir em cima do altar e a casa está toda errada. Às vezes você quer estar no altar por causa do louvor, e o Senhor está querendo que você louve dentro da tua casa, num hospital, dentro de um ônibus, seja lá onde for. Todo lugar é um campo missionário. Então, que a gente esteja atento aos sinais do Senhor, do que Ele tem para cada um de nós, e no individual, né? E não mude a sua essência. O Senhor te criou de uma forma que Ele vai usar a sua essência para trabalhar na vida de outros. Quem me conhece sabe que eu sou bem, principalmente na época que eu não era convertida, eu era muito brava. Então eu não deixava ninguém tirar farinha comigo. Então eu não sabia, e na verdade eu fui aprender depois que isso era uma autodefesa, né? Então, tipo assim, a pessoa vai vir me atacar e eu já tô aqui com 5 pedras na mão, porque se ela vir, ela vai tomar no dobro, né? Só que o Senhor vai nos moldando, vai nos ensinando. E quem ouve hoje, eu tá aqui, já é um testemunho. Quantas coisas aconteceram na minha vida que hoje eu olho e falo, meu Deus, eu não teria agido assim, seja na criação dos meus filhos, seja no meu casamento, seja no meu ministério, seja no meu trabalho. Sabe, a gente precisa ser a Bíblia que os outros vão ler. Se for necessário você ministrar, você ministre. Se não for necessário, você haja com os exemplos que o Senhor está dando de testemunhas para você. Tem coisas que você não vai precisar falar, a sua essência vai dizer. Você não precisa mudar quem você é para agradar outros. Não precisa mudar a sua essência. O Senhor sabe de tudo. Ele faz coisas lindas através da sua vida. Eu, por ser brava como Pedro, sanguínea, eu achava que o Senhor nunca ia me usar. Porque eu falava, meu Deus, eu sou muito brava. Eu não levo desaforo para casa. Quando eu fui ler na palavra sobre Pedro, eu falei, meu Deus, o Senhor é tremendo. O Senhor nos faz da forma que o Senhor quer. E nos molda da forma que o Senhor quer. Para quê? Para que você seja usado e ousado na presença dele. Às vezes, por exemplo, né, que me veio agora, o Senhor criou Moisés para levar o povo para Canaã. Moisés era um homem manso, só que ele precisou de Josué para derrubar os muros de Jericó. Então, perceba que a unção de um é diferente da unção de outro, mas que elas se completam no corpo para um propósito ser cumprido. É isso que nós precisamos entender, mulheres. Chega com essa história de não vibrar com a bênção das suas irmãs, né? A gente fez um café outro dia na mesa com elas, né? E a gente falou sobre a unidade. Nós precisamos de amigas de Jesus, amigas que abençoam as outras, amigas que impulsionam as outras, amigas que vibram com as outras. O sonho dela é o meu sonho, a felicidade dela é minha felicidade, a tristeza dela é minha também. Tá faltando isso no mundo. As pessoas não têm mais compaixão por ninguém, né? E é isso, Gé. As minhas amigas bravas estão tudo mansas agora, né? Graças a Deus, em nome de Jesus, porque o óleo desce pela barba. E o Senhor precisou me curar, para curar as meninas que andam comigo, para honra e glória do Senhor. Ontem, depois que acabou a live da Jéssica, eu liguei para ela chorando e falei, meu Deus, Jé, como eu fico feliz. Como eu fico feliz de ver o que o Senhor tem feito na tua vida. Porque quem olhava ela falava antigamente, essa menina não vai se converter nunca. Nunca. E olha o que Deus está fazendo. E Ele está fazendo para mim, está fazendo na vida dela e vai fazer na tua também. Às vezes você está ouvindo vozes contrárias e não consegue perceber o que o Senhor está fazendo na tua vida. Seja grato por tudo que você passa. Tudo. Tudo. Porque tudo tem um propósito, né? Às vezes você está passando um problema no casamento. Ah, minha irmã, você vai ver que você vai ter que ministrar na vida de algumas pessoas que passam por problema no casamento. Oi, lindona. Beijo, Flávia. Também te amo e te sirvo. Sabe? Você vai ministrar na vida da outra. Se você tem algum problema como eu falo?
com drogas, com bebida, com ansiedade, com tudo isso, é a área que o Senhor vai te usar também. Sabe? Se você tem problema de identidade, Deus vai te curar para você curar o outro. E a gente precisa estar atento aos sinais, porque às vezes Deus quer fazer, Ele não muda de lugar. É você que não toma ação em um posicionamento de ir até Ele. Né? A inveja nos prejudica, a inveja corrói a alma, ela impede que você seja grato, ela tira o foco da sua vida, do propósito que o Senhor tem só para você. Né? Faz a pessoa, né, igual falou lá em Tiago, que causa discórdias, né? Deixa eu pegar aqui direitinho o que fala o versículo. Cadê? Aqui. A inveja. Cadê? Tiago. Pois onde há inveja e ambição egoísta, ali há confusão e toda espécie de males. A inveja faz com que você fique competindo com uma outra pessoa. E às vezes a outra pessoa não está nem sabendo. A vida dela às vezes está empacada porque você é um invejoso. Então ore pela vida dos seus irmãos, abençoa e libera eles para fluir naquilo que o Senhor tem para eles. E assim você vai fluir também. Né? A gente precisa fazer o quê para vencer essa inveja? Porque eu fui pedir direcionamento pro Senhor, sabe? E o que Ele me falou? Primeira coisa, Provérbios 28, 13. Reconheça e se arrependa. Esse é o primeiro passo. Para tudo. Reconheça e se arrependa. Como eu falei aqui, né? Naquele dia, meu Deus, aquilo foi tão impactante para mim, porque eu nunca tinha sentido esse sentimento de querer o que é do outro. Eu sempre fico muito feliz, mas naquele dia, eu tava num dia tão ruim que eu senti esse sentimento. Falei, Senhor, por que na vida dele tá acontecendo isso? E eu que ando certo, fazendo todas as coisas na minha vida não acontece, sabe? E foi um sentimento horrível. Na hora eu reconheci e falei, Senhor, eu não quero sentir isso nunca mais. Eu te peço perdão porque eu não quero. Isso não é da minha essência, não é de mim. Pratique a gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Tudo que você passa tem um propósito, que talvez hoje nós não entendamos. Talvez hoje você está passando por um processo que está difícil, você acha que ele nunca vai acabar, esse deserto vai passar em nome de Jesus. Na minha vida aconteceu e vai acontecer várias vezes, mas nós precisamos ter amigas de Jesus que andam conosco, que oram conosco, que nos fortalecem, que nos impulsionam e que você vai passar por esse processo. O deserto não é um lugar de morada, é um lugar de passagem. Vai acontecer, porque na palavra fala que nós não seríamos poupados disso. Mas como que você passa por isso? Na murmuração, não toma cuidado com a língua, não tem o fruto do Espírito e ainda é invejosa. Você acha que o que vai acontecer na sua vida? Como é que você vai fluir desse jeito? Por isso que nós precisamos ser moldadas pelo Espírito. Ame e celebre a conquista dos outros. Romanos 12:15. Olhe para Jesus como exemplo. Olha tantas coisas que Jesus passou, tudo que ele suportou e pagou um alto preço para que você hoje estivesse aqui ouvindo a palavra dele. Olha tudo que ele passou, gente. Você acha mesmo que nós temos o direito de ter inveja dos outros? Nós temos que ser o exemplo, nós temos que impulsionar os nossos irmãos a fluir em tudo que o Senhor tem para cada um de nós. A gente tem que pedir para o Senhor nos curar, para Ele nos libertar, sabe? A gente precisa tirar um tempo para agradecer a Deus por todas as bênçãos, por todas as coisas que acontecem na nossa vida e por tudo que Ele já deu para a gente. Gente, se vocês pararem agora e fechar o olho, pensa só um pouquinho, não precisa muito tempo. Quantas coisas... vamos começar por essa semana? Lá na segunda-feira, no domingo, né? Primeiro dia da semana. Fecha seus olhos e começa a pensar em tudo que o Senhor fez até hoje, que é sexta. Quantos livramentos que você teve? Quantos escapes o Senhor mandou? Quantas pessoas o Senhor aproximou para te ajudar? Sabe? Até livramentos que você nem imagina que Deus fez. Gente, se você está vivo hoje, se você está respirando, o Senhor deu uma folha em branco
para você escrever a sua história de novo. Todo dia, pela infinita misericórdia, Ele te dá uma folha em branco para você escrever toda a sua história. E o que você tem feito com isso? Sabe, hoje de manhã eu fiquei pensando muito nisso. O que eu tenho feito com o dia que o Senhor me deu? Quem eu tenho impulsionado? Quem eu tenho falado sobre Ele? Quem eu tenho, sabe, alcançado com os testemunhos que o Senhor tem me dado? Eu quero contar aqui, não sei nem se ela vai assistir, né? Mas ontem, antes do culto, a hora que eu cheguei em cima da hora, né, correndo, porque a gente saiu do trabalho, veio pra casa, tomou banho, comeu uma coisinha rápida, que foi um milagre, porque geralmente a gente não consegue vir. Cheguei até de cabelo molhado na igreja. De repente uma irmã veio, falou, preciso falar com você. Eu não conhecia ela, sabe? Ela falou, preciso conversar com você. Eu falei, amém, irmã, já tava quase começando o culto. Ela falou assim, eu quero contar meu testemunho rapidinho. Você é obreira, né, da igreja? Eu falei que era. E ela falou assim, teve uma terça-feira na reunião de mulheres que uma pastora veio orar comigo. E você chegou, conversou com essa pastora e falou que era para orar sobre o meu ventre, né? Que Deus estava curando o meu ventre. Gente, eu não me lembrava na hora quem ela era, porque, né, a gente ora por tantas pessoas e eu não me lembrava na hora da fisionomia dela. E a hora que ela começou a contar, ela falou assim, na hora que você orou, você colocou a mão no meu ventre, que você declarou a cura, você me pediu para gritar, porque aquela libertação ia sair. Na hora eu lembrei dela. E eu lembro que nesse dia ela gritou. Ela gritou tanto que ela caiu sentada no chão. E eu creio que Deus curou. E aí ontem ela veio conversar comigo. E ela falou assim, irmã, eu só queria falar tudo isso pra você, porque realmente Jesus me curou. E aí ela colocou a mão na barriga. E ela falou assim, e hoje eu tô grávida. Gente, eu vibrei tanto com ela naquela hora, porque eu falei assim, Deus, quem sou eu na fila do pão? Para que o Senhor me use, para que o Senhor me faça saber que aquilo que a gente busca e ora no secreto, o Senhor faz. Eu vibrei com ela, porque depois ela me mandou uma mensagem, ela adicionou meu número, ela me mandou uma mensagem, ela me contou o testemunho dela, que desde 2021 ela tenta engravidar, ela perdeu o bebê e tudo, 2 vezes, só que naquele dia ela foi curada. Por quê? Porque você está preparada para orar por alguém. Porque ao invés de você ficar olhando o ministério do outro, a vida do outro, você está preocupada com o reino. Né? Como eu falei aqui no início da live, a criação anseia pela manifestação dos filhos. Se você é filha, se você ora, se você busca, Deus usou até uma mula, por que não vai usar você? Irmã, para com isso de ficar olhando para a grama da sua irmã, para a grama do seu vizinho, nas coisas que ele tem ou deixa de ter. Deus tem algo novo para você. Sabe? Seja grata a tudo que você está passando, porque uma hora ou outra, quando você menos esperar, o Espírito Santo vai te revelar. Às vezes a irmã que você está olhando, ela está fluindo tanto que a sua inveja está impulsionando ela. Sabe? Para com isso, gente. Vamos focar no que o Senhor tem para nós. Nós não temos mais tempo. As portas, né? Jesus está às portas. O que você tem que fazer aqui, faça, levanta, ora, busca. Senhor, eu quero ser usada e ousada na tua presença. Eu lembro que a primeira experiência que eu tive com o Senhor foi num louvor. E eu nunca vou esquecer do que o Senhor falou para mim naquele dia, porque eu mal conhecia aquele louvor. E eu estava na cozinha da minha casa, sabe? E era assim, eu sempre trabalhei fora, eu sempre tive as minhas coisas, totalmente independente. E um dia o Senhor me colocou dentro de casa para cuidar de criança e de casa. Eu não entendia naquela época que esse era o meu primeiro ministério. Começou ali. E naquele dia na cozinha, Ana Luísa era bebê ainda. Eu nem tinha o Heitor. E naquele dia na cozinha eu coloquei o louvor e eu tava tão entregue ali, com tanta presença do Espírito, que o Senhor falou pra mim assim, eu coloquei aquele louvor da Aline Barros, que fala como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usada.
da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Senhor, usa-me. E foi a oração mais sincera que eu fiz na minha vida. Só que hoje eu vivo o fruto das lágrimas que eu plantei naquele tempo. E como é grande a presença do Senhor. Como hoje eu vejo os frutos daquilo que eu plantei em lágrimas lá. Sabe? Então, irmãs, não fique pensando que a sua vez não chegou, que as coisas ainda não aconteceram, que não passou, porque vai chegar. Só que o Senhor precisa que você esteja madura, moldada nele, para que você flua em tudo que o Senhor tem para você. Sabe? Que a gente possa essa semana tirar um tempo para agradecer todas as bênçãos que Ele já nos deu. E celebrar as conquistas de alguém, sabe, ao nosso redor. Envie uma mensagem para essa pessoa, encoraja ela, sabe, compartilha palavras de vida, de unção, para que ela flua, para que ela seja impulsionada no que o Senhor tem para ela. Às vezes as pessoas estão passando por tantos problemas que ela só precisa que tenha alguém que impulsione, que precisa que tenha alguém que ouça, que precisa que tenha alguém que ore, sabe? Então, irmã, que essa seja você. Sabe, que essa seja você, e que nós possamos, sabe, orar para que o Senhor nos cure e nos liberte, em nome de Jesus. Eu espero que essa live tenha falado com você como falou comigo, que você possa fluir em tudo que o Senhor tem para você. Eu tô aqui para você, se você precisar. Quem me conhece sabe que eu impulsiono mesmo, eu oro mesmo, porque essa flecha, essa faca cortou em mim primeiro, sabe? E eu entendo o meu propósito. Eu sei quem eu sou para o Senhor e quem o Senhor é para mim. Então nós vamos fluir juntas, em nome de Jesus. Então vamos orar, meninas. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos deixar a correria do dia, né, para trás. E focar no que o Senhor tem para nós, que é grande, né? É infinitamente mais do que você já pensou ou imaginou. O Senhor tem um plano que só cabe para você. Então não tente imitar as suas irmãs ou querer aquilo que é dela, porque o que o Senhor tem para você é maior. E um dia, você que está ouvindo essa live, você vai lembrar dessas palavras. E você também vai ministrar na vida de outras, e na vida de outras, e na vida de outras. Em nome de Jesus, que isso aqui seja uma semente plantada no teu coração, né? Eu vou falar de novo aqui para vocês, que nesses 3 dias, que palavras fortes o Senhor nos deu para ser moldadas por Ele. Moldadas no teu espírito, moldada no teu caráter. Primeiro, cuidado com a sua língua. Não seja uma coveira na vida das pessoas, sabe? Profetiza a vida. Sabe, isso não é só bom para as outras pessoas, é bom para você também. Você é curada quando você cura os outros. Então a primeira coisa, cuidado com a sua língua. Segunda coisa, frutos do Espírito. Leia, estude sobre isso. Tenha os frutos do Espírito, sabe? Ande como Jesus andou. Terceiro, não seja invejosa. A inveja e a falta de perdão são um veneno para a alma. Ela te corrói por dentro. Às vezes até uma enfermidade que você tem é por causa disso. Irmã, se livre disso hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, por tudo que o Senhor fez e está fazendo no nosso meio, Pai. Nós precisamos, Senhor Jesus, entender os teus propósitos na nossa vida. Precisamos entender, Senhor Jesus, o que o Senhor quer para nós. Senhor, livra-nos, Senhor, da inveja. Nos ensina a ser grato por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, em nossa vida. Seja, Pai, até os problemas, porque eles servem de aprendizado para nós, Pai. Para que nós possamos, Senhor, ministrar na vida de outras, fluir os propósitos que o Senhor tem para nós, amadurecermos em fé, Senhor, em Ti, em confiança, Pai, porque nós sabemos que não é fácil confiar. Pai, nos ajuda, Senhor Jesus, a celebrar as conquistas das nossas irmãs. Pai, nos ajuda a confiar que os teus planos para nós são perfeitos e são maiores do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Que eu jamais, Pai, deseje aquilo, Pai, que não é para mim, aquilo que não foi feito para mim, que não foi confeccionado para mim, assim como a túnica, Pai, de José. Pai, que nós possamos, Senhor, fluir
com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, e que eu saiba, Pai, esperar com fé, Senhor, tudo aquilo que o Senhor preparou, saber os momentos e a hora certa de agir, de falar, Pai, esperar com paciência naquilo que o Senhor tem preparado para nós e para a vida da minha família, Senhor, em nome de Jesus, é que nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Que essa palavra, minha irmã, tenha falado com o seu coração, tá? Sabe o que eu quero te pedir? Começa a mandar aqui embaixo os testemunhos que vocês têm vivido, né, com as lives que a gente tá fazendo. Eu sempre lá no nosso GC, eu falo pro pessoal, quanto mais você fala um testemunho, Deus prepara outro para que você conte, né? E a gente tem vários aqui. Eu tenho certeza, irmã, que você tem um testemunho para contar sobre esse assunto, e tenho certeza que você, se não passou, vai passar por isso. Então tá aqui já as estratégias para você não cair mais. Vou colocar aqui, vou falar para você de novo, ó. Celebre as vitórias dos outros e confie que sua hora vai chegar. A unção de Deus não é do tamanho único, ela é sob medida para você. A inveja nos impede de enxergar as bênçãos ao nosso redor. Espere com paciência aquilo que Deus está preparando para você. Reconheça, se arrependa, pratique a gratidão, ame e celebre as bênçãos das suas irmãs e olhe para Jesus como exemplo. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe, até amanhã.